Fala galera do Zona de Comando, estamos de volta com a nossa série Deck do Inscrito, hoje para fazer algo um pouco diferente do que fizemos no primeiro vídeo. Vocês lembram que o Arthur pediu para mim, ele indicou na verdade um general, né, que era o Kenji, e ele pediu para que eu fizesse um deck com base naquele general. Nessa vez, no Deck do Inscrito, eu vou trazer algo diferente, algo que o Breno Henrique me pediu naquele primeiro vídeo. Ele tem um deck do Teferi, o Temporal Archmage, que ele comprou lá quando saiu o Commander 2014, certo? E ele disse, eu comecei há pouco tempo a jogar Commander, comprei esse deck, como que eu poderia melhorá-lo? Tá? E aí ele passou lá o link para mim, eu fui dar uma olhada do que se tratava, né, para eu lembrar o que era, e era realmente aquele deck de Commander 2014. Para quem não se lembra, a série de 2014 de Commander saiu com decks monocores, né? Foram 5 decks, um de cada cor, e o Breno comprou esse Mono Blue do Teferi, certo? Que, para quem não se lembra, tinha como característica que os generais desses decks de Commander 2014, eles eram planinautas, né? Eles não eram criaturas lendárias. Isso foi uma mudança grande, na verdade, o Commander até então não tinha a possibilidade de se usar planinautas como generais, né? E o Commander 2014 introduziu então para a gente 5 planinautas que podiam ser usados como generais. Tá aí na tela para vocês o Teferi, para vocês darem uma olhada e relembrarem quais são as habilidades dele, né? Uma característica fundamental quando a gente compra um Commander que tem como general um planinauta, aí o que isso implica? Abrir mão de uma criatura lendária, né? Isso faz com que a sua alternativa de vitória por dano de combate de general seja completamente abolida, né? Você não tem mais como ganhar de dano de combate de general, porque o teu general é um planinauta, né? Então isso muda substancialmente o teu estilo de jogo e a forma de jogo. E você não tem no seu general, no Teferi, e aqui no caso esse planinauta, você não tem nele a única condição de vitória do seu deck. E muito menos ganhar de general, né? Você não vai conseguir ganhar com ele. Mas ele vai ser uma peça importante para você desenhar todo o seu deck em torno do Teferi. O que eu fiz para desenhar esse deck? Na verdade, Breno, eu acabei não olhando a lista que você me passou de cara, tá? Eu resolvi, tendo o Teferi Planinauta como general em mente, montar um deck monoblue usando o que eu pudesse usar de cartas do Magic, né? E depois eu confrontei a lista final que eu montei com a lista original do Commander 2014. Algumas cartas foram repetidas, né? Algumas cartas bateram nas duas listas. Então são essas que eu vou mencionar agora como cartas que você pode manter na sua lista do deck original, ok? Começando por Muldrifter. Ela já vem na lista original, você pode manter, porque Muldrifter sempre é uma carta relevante. Ixidron também você mantém, remoção global bacana. Cyclonic Rift, também uma remoção global bacana que você pode manter da lista original. Everflowing Chalice, para entrar na parte de aceleração de mana, é muito bom. Sol Ring, é o mais óbvio de todos. Mindstone, também para aceleração. Medalhão de Safira, também para aceleração. Cripta de Tormod, para hate de cemitério. E o Teferi, o próprio general, certo? Isso totaliza 9 cartas, mais 23 ilhas básicas que você vai manter no seu deck da lista original. Dá um total de 32 cartas, portanto, que você vai manter no seu deck da lista original, aquela lista que você já comprou quando você comprou o Commander 2014, ok? O resto foi modificado, né? Quando eu fui contrapor as listas, eu percebi que todo o resto estava diferente, ok? Então, eu vou comentar aqui para vocês quais foram essas mudanças, depois eu comento algumas sinergias desse deck, mas antes eu acho interessante a gente falar um pouco da mentalidade de um deck monoblue. Um deck
somente azul, ele vai ter como característica um deck totalmente focado em controle, tá? Então é importante para um deck monoblue ele ter total controle sobre tudo o que acontece na mesa, certo? Ele sentir que as coisas estão sob controle é muito importante para um deck monoblue. Então você precisa ter recursos no seu deck que te deem, que te possibilitem ter controle sobre tudo que está acontecendo, ok? Isso é uma mentalidade de qualquer deck monoblue. Então ele é um deck muito mais reativo e não tão proativo, certo? Ele vai reagir muito mais do que agir, e justamente para dar essa ideia de controle, de que as ações suas e dos seus oponentes estão todas sob seu controle. Isso é uma característica muito importante para um deck monoblue, ok? Um outro aspecto importante para um deck monoblue é até aquela sensação de segurança, aquela sensação de fortaleza. Então é importante você ter algumas peças no seu deck que te deem segurança para que você consiga agir estando seguro, né? Tendo algumas barreiras. E aí eu não estou falando da criatura do tipo barreira, eu estou falando de ferramentas no seu deck que te possibilitem ter uma sensação de segurança, de que está tudo sob controle, de que você não vai ser atacado de todos os lados. E tem cartas nesse deck que vão cumprir essa função de te dar segurança, de te dar alívio, de te dar fôlego para fazer tuas coisas, né? Tirando a atenção de você e levando a atenção para os seus oponentes, ok? Outra mentalidade importante do monoblue é, uma vez que ele precisa controlar tudo que acontece na mesa, ele precisa ser capaz de varrer toda a sujeira do mesão que não interessar para ele, né, para o deck monoblue. Então, ter bastante remoção global é importante para meio que resetar o jogo, né, meio que começar do zero e te dar aquela sensação de que você vai controlar as ações daí por diante, né? Então, tudo que entrar na mesa vai ser... você vai permitir ou não, e você vai usar aqueles recursos a seu favor ou não, para dar aquela mentalidade de controle mesmo, né? Uma vez que as coisas fogem do seu controle, é importante você ter mágicas que vão fazer aquela limpeza no mesão para poder fazer com que as coisas voltem a ficar sob controle, tá? Mais uma parte dessa característica monoblue. E aí é uma coisa legal que nem todo deck monoblue usa, mas é uma coisa completamente característica do monoblue, é você poder tirar doce de criança, né? Então, o que os seus oponentes forem usar de ferramentas ou de artifícios, por que não você pegar para você? Você tomar controle daquilo, certo? Isso é importante. Tem a ver com a mentalidade de controle do monoblue, mas tem bastante a ver também com aquela questão de o que os seus oponentes trouxerem para a mesa, você vai usar a seu favor. Então, você faz isso com tudo que for baixado, não só artefatos, como também encantamentos e principalmente criaturas. Sabe aquelas condições de vitória que os seus oponentes forem trazer para a mesa, aquelas armas potentes? Você vai fazer com que o tiro saia pela culatra. Você vai usar essas armas dos seus oponentes a seu favor. Isso é muito monoblue, né? É controle na veia, é controle total, e a mentalidade desse deck basicamente vai girar em torno de controlar as ações, controlar tudo o que acontece na mesa, para aí você impor a sua condição de vitória, ok? Essa é a mentalidade do deck. É com base nisso que ele foi criado, tá? Ou foi modificado, né? Então, para vocês terem uma ideia do que acontece, eu vou só comentar o que sai e o que entra. Depois eu comento algumas sinergias do deck, ok? Saem esses 4 terrenos que já vem na lista original do deck e entram esses 4 terrenos, tá? High Market vai funcionar aí como fonte de sacrifício. Isso é importante quando você vai ter aquelas remoções dos seus inimigos de exílio, né, que vão exilar uma criatura sua. Você impede esse exílio respondendo, sacrificando uma criatura, tá? Então é mais para impedir que as suas condições de vitória do deck sejam exiladas por mágicas inimigas, ok? Maze of Ith é um terreno de fortaleza, né, para você poder fazer proteção contra ataques a você. Boseiju é para garantir que o seu
as suas mágicas não sejam anuladas pelos seus inimigos, pelos seus oponentes, tá? Isso é para garantir isso daí. E Arcane Lighthouse, vocês vão perceber que algumas cartas, algumas mágicas desse deck vão dar alvo em outras coisas. Então é importante que você, com base naquela mentalidade de ter controle sobre tudo, é importante que você consiga tirar do seu oponente alguma relevância que ele consiga ter, seja de resistência à magia ou seja de manto, né? Você poder tirar isso e poder fazer suas cópias, poder fazer seus clones, poder dar alvo normalmente. Tudo isso parte do controle, né, que o Mono Blue quer fazer. Mais 4 terrenos são trocados, entre eles aí sai uma ilha básica para dar lugar a Strip Mine, que dispensa comentários, Nictus, Academy Ruins e Poço Espelho. Outros terrenos muito mais relevantes para esse deck do que os terrenos que vem na lista original. Mais 4 ilhas básicas vão dar lugar para outras 4 cartas. O último terreno, que é a Torre do Relicário. E aí a gente está trocando terrenos por outras cartas. Como esse deck ele tem também formas de aceleração de mana, que não são via terrenos, né? E aí a gente está falando de artefatos, não precisa ter tanto terreno assim nesse deck. Tá? Você pode acabar flodando muito. E é monoblue, então você não precisa ter você não vai ter acesso a uma segunda cor, que você vai precisar de fat land, nada disso. Então a situação aqui é muito mais tranquila, dá para abrir espaço para cartas mais relevantes. E a gente abriu espaço de 3 ilhas básicas para 3 tutores. Mystical Tutor, o Pergaminho e também Tezzeret. O Tezzeret ele vai funcionar não só como tutor para os seus artefatos do deck, para aceleração de mana e outros e afins, né? Mas como também para turbinar essa produção de mana desses artefatos. Então, a habilidade primeira do Tezzeret, né, de desvirar artefatos, você pode, sei lá, virar o teu Soul Ring e virar um outro artefato gerador de mana. Aí você faz o +1 do Tezzeret, desvira esses artefatos e vira de novo para produzir ainda mais mana. Enfim, ele ajuda muito nessa produção, nessa aceleração de mana. E ele é um tutor dentro dele também na segunda habilidade do Tezzeret, né? Então, ele entra no lugar de uma ilha. O que mais que a gente trocou? Ainda mais 4 ilhas básicas do deck a gente trocou por mágicas, tá? Então entra Evacuation, Devastation Tide, Scourge of Fleets, os 3 aí são remoções globais, e entra Mindslaver, controle, tá? Uma carta completamente controle. Eu não vou ficar lendo o que cada carta faz, pessoal. E aí, se vocês sentirem necessidade, pausem o vídeo, leem o que cada carta faz, porque senão esse vídeo fica muito maçante, certo? E aí vocês continuam, aperta o play de novo e deixa o vídeo rolar, tá bom? Aceleração de mana vem com algumas cartas interessantes sim na lista original, mas não são aquelas melhores opções dentre as outras que a gente tem no Magic. Então nós vamos trocar essas cartas que aparecem na tela por essas daqui. Todas elas são extremamente mais fortes do que aquelas que você tem na lista original, né? E na questão de aceleração de mana, elas são poderosíssimas e muito mais relevantes do que essas coisinhas mais budget que você encontra nos kits originais, né, de Commander. Então, fica aqui a recomendação daquelas trocas por essas, são cartas extremamente mais valiosas. E essas 3 últimas, que são aceleração de mana, nós também trocamos por outras 3 cartas. Aí, o Servo, que é um acelerador de mana muito bom, e também 2 clones, que são muito mais versáteis do que simplesmente aqueles artefatos que só geram mana. O Clever Impersonator e o Phyrexian Metamorph, eles podem clonar artefatos que geram mana, né, que ajudam na aceleração de mana, que estejam no seu campo de batalha, no campo de batalha do seu inimigo, certo? Nenhum dos dois dá alvo, então sensacional você poder copiar o que você quiser com o Phyrexian Metamorph. Você copia o Soul Ring do seu inimigo, aí você tem o seu Soul Ring e o Soul Ring dele, né, clonado, então 2 Soul Rings em campo, nada mal. O Clever Impersonator é ainda mais versátil, porque ele não só clona artefato e criatura, ele clona qualquer outra coisa que não seja terreno, planinalta, encantamento, né? Tudo que você quiser clonar com ele serve, e eles entram nesse pacote de aceleração de mana também, porque eles podem, por que não,
clonar artefatos aceleradores de mana. Só que eles são mais versáteis, né? Então eles ocupam aqui um slot bem mais interessante do que aqueles que vêm na lista original. Ok? Esse foi o pacote de aceleração. Agora, aquele pacote que vem no kit original, que se traduz em vantagem de cards, né, te fazer comprar cartas, eles são muito fracos nessa lista original do Teferi, né? Eles são cards mais budget mesmo, né, para decks que não vão fazer grandes investimentos. Agora, dá para trocar por cartas melhores? Fatalmente, tá? E a gente propõe essas trocas do que vocês estavam vendo na tela por essas que vocês estão vendo agora. São cards indiscutivelmente superiores em geração de vantagem de cards para você, ok? Mas dentro desse pacote de vantagem de cards, a gente tem aí essas que já vêm na lista original, sendo trocadas por essas daqui, que são staples em vários decks e cartas substancialmente mais poderosas do que essas que você tinha na lista original, ok? Ficam essas as recomendações também para vantagem em cards. E para terminar, alguns slots de vantagem de cards foram trocados também. O primeiro deles, esse Illusory Ambusher, também é um card advantage, né? Também representa vantagem em cards. Agora, os outros três, que são vantagem em cards, foram trocados por outros tipos de cards que são interessantes nesse deck, que aí envolve aquele aspecto de clone, aquele aspecto de tomar posse das coisas dos seus oponentes, ou seja, aquele aspecto de fazer com que as armas dos seus inimigos sejam usadas contra eles mesmos, certo? Você vai ou tomar o controle para você, ou você vai clonar para você, ok? Fortaleza, para compor o pacote Fortaleza do deck, as cartas que vêm na lista original são extremamente fracas, né? Assim, são cartas ok, razoavelmente interessantes, mas dá para dar lugar para coisas muito melhores, como por exemplo Back to Basics, Propaganda e Frozen Aether, né? Back to Basics funciona absolutamente espetacular, né, num deck que é monoblue, se propõe a usar terrenos básicos, né, e tem poucos terrenos não básicos. Back to Basics afeta muito mais os seus oponentes, principalmente aqueles que jogam com mais de uma cor, do que afeta você, né? E Propaganda é muito bom nesse pacote Fortaleza. É aquele tipo de card que faz com que os seus oponentes acabem desistindo de atacar você e ataquem os outros, né? Ele desvia a atenção de você, o que é ótimo num pacote Fortaleza, né? Frozen Aether já é um pouco o contrário. Ele se propõe a fazer esse papel de Fortaleza, né? Te dá tempo para você respirar um pouco, para você ficar tranquilo, controlar as ações, só que ele acaba chamando a atenção para você, né? Ele já tem um efeito um pouco inverso do Propaganda, tá? Obviamente ninguém vai gostar de Frozen Aether quando você faz esse encantamento, porque ele não afeta você, ele afeta só os seus oponentes. Então, provavelmente eles vão procurar respostas para isso, seja destruindo ou exilando esse encantamento, porque ele é sim um encantamento chato, mas ele compõe o pacote Fortaleza do seu deck e é uma carta muito boa, tá? Terminando o pacote Fortaleza, essas duas cartas vêm na lista original e elas são mais caóticas do que Fortaleza em si. Elas sim, tiram a atenção dos seus oponentes, claro, para ataques contra você, mas tem coisa mais interessante para entrar no lugar, né? Como Crawl Space e Ward of Bones. Duas cartas ainda mais interessantes nesse pacote controle / Fortaleza / eu gosto de ter as coisas sob controle mesmo e saber quem está me atacando e poder ter um controle maior sobre essas ações dos seus oponentes, né? Essas cartas são adições muito mais interessantes do que aquelas da lista original. No pacote de remoção pontual, as cartas que vêm na lista original são boas, mas tem coisa melhor para a gente usar, tá? E eu incluo aqui na remoção pontual os Counter Spells, porque a contra-mágica ela acaba sendo uma forma de remoção, só que diferente do que a gente imagina como remoção. Quando a gente pensa em remoção, a gente imagina uma coisa que está em jogo e que a gente vai remover de jogo. Só que a remoção ela pode ser, inclusive, antecipada, né? Quer dizer, antes da coisa entrar em jogo, ela já é removida.
né, da possibilidade de entrar em jogo. Então Counterspell eu considero, num deck monoblue, parte do pacote de remoção pontual, ok? Então nós vamos trocar essas cartas que vocês estão vendo na tela, que vem da lista original, por essas que vocês estão vendo na tela, cartas muito mais eficientes, muito mais interessantes, com efeitos bacanas, com possibilidade, por exemplo, no Capsize, de você reciclar a mágica, né? E cartas, de novo, indiscutivelmente superiores àquelas que vêm na lista original, certo? Ainda parte das mudanças do pacote de remoção pontual, essas 3 que vocês estão vendo na tela saem da lista original para darem lugar a 3 criaturas que servem no pacote remoção. Remoção mágica feitiço é ótima. Remoção com corpo embutido, né, em forma de criatura, é ainda melhor, né? Então a gente tem aí no Venser, na Glenelandra e no Riftwing Cloudskate remoções pontuais ainda mais interessantes do que aquelas que estavam na lista original, ok? No pacote remoção global, saem essas 2 cartas que sim são remoções globais boas, mas elas são menos eficientes do que as que a gente vai sugerir. Disco, porque ele entra virado, pode ser que você não consiga utilizá-lo, né, como você gostaria. E o Steel Hellkite, ele acaba sendo uma carta que é uma remoção global meio condicional, né? Depende de uma certa circunstância para você conseguir fazer a remoção. E convenhamos, pessoal, tem momentos no mesão em que a remoção global ela se faz necessária na mesma hora, então você quer resolver aquilo na hora. E essas 2 cartas aqui, que são sugeridas, resolvem o problema de forma muito eficiente, né? E além do mais, são remoções globais que você pode baixar e servir como até fazer parte do pacote fortaleza, né? Experimenta você descer um Perilous Vault num mesão com mana aberta para poder fazer a habilidade dele, né? O que acontece? O pessoal te respeita e com certeza vai evitar te atacar, porque eles sabem que se eles te atacarem, você pode responder usando a habilidade dessa remoção global e acaba com a brincadeira de todo mundo. Então, além de ser uma remoção global, que você faz a hora que você achar interessante, ele te dá esse aspecto de fortaleza no deck, né, de proteção, porque os caras isso vai desviar o foco de você. A galera não quer que você estoure uma Oblivion Stone, não quer que você estoure uma Perilous Vault. Então, né, evita, isso tira a atenção de você, tá? Remoções globais muito mais interessantes do que estavam na lista original. Algumas outras mágicas vêm na lista do deck, elas não cumprem nenhum papel, assim, não é uma win condition, não serve para você comprar carta, não serve para você como remoção global, nem pontual, nada. Elas são aqueles preenchimentos de deck, né, que tem funções interessantes no deck, mas são mágicas mais de baixo impacto, tá? Nós vamos trocar essas que estão na tela, que vem na lista original, por essas que estão na tela agora, que são infinitamente mais interessantes, tá? Cumprem funções bacanas aqui no deck, ok? O Altar de Ashnod, ele cumpre aquela função bacana, estilo High Market, de você evitar que criaturas suas sejam exiladas, além de poder servir para aceleração de mana para você. O Elixir da Imortalidade é mais para você tentar impedir um certo hate de cemitério, no caso do seu cemitério, né? Então você poder jogar as cartas de volta para o seu deck e evitar que elas sejam exiladas. A Tara Adel é uma criaturinha de curva baixa, né? Bem bacana, dá dano no oponente, aí você poder pegar o Soul Ring dele, poder pegar o tampo de adivinhação dele e jogar no seu campo de batalha. Ela é bem interessantinha para turnos mais cedo do jogo, assim. Arqueomante já tem uma habilidade bem relevante, só que ela tem sinergia contra as cartas do deck que a gente já vai ver em seguida, tá? Mágicas de baixo impacto, elas terminam com essas daqui, que vem na lista original, que são bacanas, mas nem tão interessantes assim. Dá muito bem para a gente trocar por mágicas bem mais interessantes e até de alto impacto, né? A gente troca baixo impacto para alto impacto. Leyline dispensa comentários, né? Todo deck monoblue gosta de deixar a mana aberta porque o deck quer controlar, né? Então, você poder fazer as coisas no último passe, né, do seu oponente, antes de chegar no seu turno, você poder resolver alguma outra coisa ali,
e aí poder deixar as manas abertas sempre no seu turno, não precisar fazer as coisas no seu turno, é típico de azul, né? Então Leyline meio que dispensa comentários. Conjurer's Closet, eu vou voltar a falar dele logo mais. É uma carta extremamente relevante para esse deck e tem alto impacto. E esse artefato, o Soul Conduit, é bem bacana, né? Um deck mono blue, se você tiver um mesão e estiver enfrentando outros tantos decks agressivos, né, mais agro, você pode ter problema porque você não consegue controlar efetivamente tantos decks ao mesmo tempo. Então pode acontecer de você sofrer muitos ataques, até porque sempre existe aquele aspecto de bullying, de vamos atacar o cara de monoblue, porque o cara de monoblue é o cara que vai querer fazer altas putarias, enfim. Vamos atacar ele primeiro. Então é possível que a sua vida sofra um pouco no começo do jogo, né? Contra mesões em que você enfrenta muitos decks agressivos. Então ter esse artefato na mesa para você poder trocar de vida com alguém é legal, né? Você sofreu muito dano, troca de vida com alguém, tá tudo certo. Ou então usa isso a seu favor no sentido de controle mesmo, né, das ações. Um oponente seu ataca um outro oponente seu, e aí esse ataque pode ser letal se ele tivesse a quantidade de vida do oponente C, né, aquele oponente que nem tá ligado no combate e tal, não tá nem envolvido lá, de repente você, antes do dano, troca de vida de dois jogadores e aí aquele ataque se torna letal, você acabou de facilitar com que um oponente seu seja eliminado do mesão. Ele é muito bacana, ele tem uma flexibilidade interessante e serve muito bem num formato, né, numa concha mais controle, né, num deck mais controle, certo? Aquelas condições de vitória que vem na lista original do deck são bacanas? São. Mas elas podem dar lugar a coisas muito melhores do que o que vocês estão vendo aí na tela, tá? Como, por exemplo, essas cartas aqui. São cartas super consagradas, né, no Magic, aí sem nenhum trocadilho com a Esfinge. Mas são cartas muito consagradas, são cartas que você bate o olho e você fala, caramba, isso é forte demais. E são condições de vitória em qualquer deck que use a cor azul, principalmente no deck monoblue, né? Então todas essas 4 cartas da sua tela são condições de vitória para o seu deck, com certeza. E essas outras que vêm na lista original, que vocês estão vendo agora na tela, são boas cartas, não me levem a mão, né? Mas podem muito facilmente dar lugar a essas outras cartas que são muito, muito melhores e muito mais relevantes para esse deck e o tipo de proposta que ele tem do que as cartas da lista original, ok? Aí, de novo, só para reforçar, quer ver direitinho o que cada carta faz? Dá uma pausa no vídeo, dá uma lida aí no que cada carta faz, vocês vão ter um entendimento muito melhor. Eu não vou ficar explicando carta por carta, tá? Para terminar, né, assim, nessa parte de win conditions, algumas outras cartas foram trocadas da lista original, dando lugar a cartas, de novo, superiores no aspecto condição de vitória, ok? Essas são as win conditions do deck. Pessoal, essas foram as trocas, né, as mudanças que ocorreram da lista original para a lista sugerida. Com essas sugestões feitas, se você montar esse deck com essas sugestões, o teu deck vai ser muito mais eficiente, muito mais competitivo para um deck de mesão. Ok? Eu vou destacar aqui para vocês agora, para finalizar, algumas sinergias muito bacanas que tem nesse deck, nessa lista modificada do Teferi, começando por Mindslaver com Academy Ruins, né? Mindslaver é aquele terreno que você vai sacrificar e controlar o turno de um jogador. A gente sabe o quão devastador pode ser isso, ou você controlar um turno do jogador, né? E o ruim do Mindslaver é que você sacrifica o artefato, só pode fazer isso uma vez. O que não é problema algum quando você tem no seu deck Academy Ruins, né? Que você consegue trazer um artefato de volta para o topo do seu Grimório, tá? Então, Mindslaver abusado, né? Sendo repetido várias vezes, é muito bom sim para uma concha de um deck de controle monoblue, ok? Conjurer's Closet, que é um artefato que eu mencionei aqui, ele tem sinergia com tanto card do deck que vocês não têm ideia. Ele é aquele artefato que faz o seguinte, no começo da sua fase final, da sua etapa final, você vai exilar uma criatura, você pode, né, não é obrigatório, exilar uma criatura que você controla e devolver ela para jogo. Por que isso é bom?
Porque nesse deck você tem várias criaturas que têm efeitos de quando entra em campo de batalha. Tá? Ela desencadeia alguma coisa. E aí Conjurer's Closet vai abusar desse tipo de efeito para te dar muita vantagem. Então, por exemplo, você poder blinkar, né, que é exilar e voltar para campo de batalha. Você poder blinkar um Muldrifter e comprar 2 cards é muito bom. Você poder blinkar um Arqueomante e trazer um card do seu cemitério para sua mão, feitiço ou mágica instantânea, é muito bom também. Você pode blinkar um Clever Impersonator, olha que fenômeno isso, né? De repente ele era um Sol Ring no seu campo de batalha, né, até um determinado momento, aí você blinka ele e ele volta no campo de batalha como um Planinauta do inimigo, como uma criatura forte do seu inimigo, né? Enfim, como ele é tão flexível, o fato de você poder blinkar ele, você vai meio que deixar ele, né, transformado na melhor coisa que tiver naquele momento no campo de batalha. Obviamente que ele só pode ser blinkado se ele for uma criatura, né? Então, tomar cuidado com isso. Ele é uma criatura, aí você blinka ele, aí ele volta como Sol Ring, você blinka ele volta como Planinauta, tá? Então isso é legal, você poder usar o Clever Impersonator para se aproveitar melhor da situação do campo de batalha. Phyrexian Metamorph é interessante também pelo mesmo efeito do Clever Impersonator, tá? Você poder blinkar e transformar ele numa outra criatura, numa coisa mais interessante. O Vesuvian Shapeshifter e o Body Double são criaturas, né, que também você se aproveita do blink para poder transformar ela em coisa melhor, né, uma coisa mais interessante que esteja no campo de batalha, certo? Imagina Conjurer's Closet com Venser, né? Blinka Venser, devolve alguma permanente para mão do dono. Ou blinka o Riftwing Cloudskate, de novo devolve uma permanente para mão do dono. Muito legal. Myr Battlesphere, quando entra no campo de batalha, larga tokens, né? 4 tokens, né, no seu campo de batalha. Então, poder blinkar e fazer mais 4 tokens toda vez, bacana pra caramba. O Diluvian Primordial, quando ele entra no campo de batalha, você escolhe um oponente e vai castar uma mágica instantânea ou feitiço de graça do cemitério daquele oponente, tá? E aí você exila aquela mágica. Olha que coisa interessante, que efeito bacana, né? Então escolhe, dá uma olhada nos cemitérios dos seus oponentes, escolhe aquela melhor instant ou aquele melhor feitiço e fala, pô, vou castar isso aqui do seu cemitério de graça, depois vou exilar essa mágica. Pronto, tá aí um efeito bacana, uma sinergia legal, né? Blinka Ixidron, o que você acha? Quando ele entra no campo de batalha, meio que remove tudo do jogo, basicamente, né? Na verdade, dá uma resetada bacana no jogo, né? E transforma ele num bicho grande. Ou então Blinka Scourger Fleets, o que você acha? Remove tudo de jogo também, bacana, né? Sinergia legal. Se você não tiver em campo esse Conjurer's Closet, esse artefato, você pode fazer tudo o que eu falei usando o Deadeye Navigator. O Deadeye Navigator, ele comba com o Palíncrono, né, que estava lá no deck. Ele tem combo infinito, inclusive, com ele, de mana infinita, né? E você tem a possibilidade de também blinkar todas essas criaturas que eu já mencionei do Conjurer's Closet. Você pode fazer isso como alternativa, né, com o Deadeye Navigator, tá? O que mais? Blade of Selves é um artefato sensacional que saiu, né, no Commander 2015 e que tem a seguinte habilidade, para você que não lembra. Equipa uma criatura, tá? Quando aquela criatura atacar, você vai ver quantos oponentes você tem em jogo. Se você tiver 5 oponentes, para cada oponente você vai colocar uma cópia daquele card que está atacando, daquela criatura, equipada com essa espada, né? Atacando cada um desses oponentes. Cada cópia vai atacar um oponente, né? E aí a criatura equipada ataca o oponente que você escolher. Tá? A sinergia disso é muito interessante porque como as cópias vão entrar em jogo, né, os tokens das cópias vão entrar em jogo, de novo você pode abusar daquelas cartas que tenham habilidades desencadeadas quando elas entram em jogo. Então, equipa um Muldrifter com Blade of Selves e ataca o seu oponente. Para cada outra cópia do Muldrifter, você vai comprar 2 cartas. Equipa um Arqueomante e ataca um oponente seu. Para cada outra cópia do Arqueomante atacando seus oponentes, você vai poder devolver um feitiço ou mágica instantânea do seu cemitério para sua mão. Para cada cópia de Arqueomante. Tá? Abusa de Venser. Imagina que legal. Você ataca um oponente seu equipado com um Venser. Para cada cópia do Venser que entrar em jogo, você vai poder devolver para a mão do dono alguma outra permanente, o que você escolher.
Ou então faz isso com o Riftwing Cloudskate, que é a mesma coisa. Experimenta equipar essa espada no Mir Battlesphere. Para cada cópia que entrar em jogo atacando seu oponente, você vai poder colocar 4 tokens 1/1, né? 4 tokens 1/1 no campo de batalha. Então você vai poder povoar o seu campo de batalha pra caramba. E o Diluvian Primordial, então, imagina que efeito impressionante que ele pode fazer. Para cada cópia dele que entrar em jogo, você vai lá, escolhe uma carta de um cemitério do seu oponente, feitiço ou mágica instantânea e faz de graça. Sensacional, né? Sinergias intensas nesse deck do Teferi, que deu para perceber que é um deck extremamente hard control, né? Ele é muito controle, ele é muito fortaleza, proteção, controle e busca a condição de vitória ou nas cartas do seu próprio deck, né? Ou nas cartas que seus oponentes trouxerem para o jogo, tá? Essa é a lista modificada do Teferi, que a gente fez com base na lista que o Breno pediu, a lista do Commander original. Dá para você ir fazendo isso aos poucos, né? Vai trocando algumas cartas, mas se você chegar nessa lista, obviamente ela não é uma lista perfeita, ela não é uma lista, ai meu Deus, não tenho o que trocar nessa lista, ela é absolutamente intocável. Nada a ver, é só uma sugestão mais eficiente de um estilo de jogo monoblue bastante eficaz para um Commander mesão, bem competitivo, tá? Espero que vocês tenham curtido essa lista, essas modificações feitas. Eu vou deixar na descrição do vídeo não só a lista original que o Breno colocou para a gente, para vocês darem uma olhada, mas como também, e obviamente principalmente, a lista modificada para vocês terem uma ideia de como que ela é completa, ok? A gente volta em breve, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo com mais decks do inscrito, né? Nós já fizemos aqui, então, eu fiz um deck totalmente sob encomenda com base em um general, que foi o Kenji, e agora esse sob encomenda, né? Modificação de uma lista do inscrito, o Teferi, tá? Eu volto no próximo episódio tratando de algum deck budget, né? Que foi ainda um pedido que eu não atendi. E vocês já fizeram pedidos para mim, né? No vídeo anterior, naquele vídeo do Kenji, e eu vou sim, com certeza, atender todos eles. Obviamente que vai demorar um pouquinho, né? São muitas coisas para serem feitas, mas à medida que vocês forem pedindo, eu vou procurar atender todo mundo sim nesses pedidos que vocês me fazem de ou dá uma olhada na minha lista e ver o que você melhoraria dela, ou então, poxa, faz um deck budget com esse general, ou faz um deck normal, sem ser budget, com base nesse general. Eu anotei tudo, eu tenho tudo anotado que vocês já pediram, e eu vou fazendo isso à medida do possível, tá, pessoal? Quero sim atender a todos vocês com o tempo, e então peço só um pouquinho de paciência, porque eu gosto de fazer esses vídeos muito bem elaborados, né? Eles exigem um tempo aí bacana de preparação e de montagem para ficar legal, para ficar uma coisa interessante para vocês, certo? Valeu para todo mundo aí pela audiência. Breno, espero que você tenha curtido aí as propostas feitas. E pessoal, já sabem, né? Se você me fez algum pedido no vídeo anterior, não precisa repetir ele aqui, tá? Eu já anotei com certeza esse pedido. Para você que não fez nenhum pedido ainda, pode fazer, fica à vontade, usa os comentários abaixo para fazer o teu pedido de deck. Essa é a ideia da série Deck do Inscrito. Voltamos em breve, pessoal. Um grande abraço a todos.